pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev, e o nosso próximo curso será sobre coleta, transporte e armazenamento de amostras biológicas. Então, nessa videoaula, eu vou falar um pouco sobre transporte de amostras biológicas para que vocês possam ter uma ideia do que o nosso curso vai abordar. Como podemos fazer para classificar o risco no transporte de material biológico, já que muitas vezes os materiais devem ser transportados em hospitais, laboratórios e também para pesquisa? Quais as perguntas de segurança sobre as amostras biológicas que devem ser feitas? São 5 perguntas que são fundamentais para que um profissional habilitado certifique de que aquela amostra que está sendo transportada, ela não trará risco nem para esse profissional que está realizando o transporte, nem para a comunidade. Então, a primeira pergunta é se tem-se conhecimento de que a amostra não contém agentes infecciosos, ou seja, o profissional responsável que irá promover a certificação então desse material realizou testes que confirmam que não existem agentes infecciosos. Segunda pergunta: o material biológico foi submetido a processos para neutralização, inativação e esterilização de agentes infecciosos? Se foi realizado algum processo, ele deve ser relatado. Qual processo? Quando foi realizado? Terceira pergunta: o material biológico contém somente micro-organismos não patogênicos para seres humanos? Então, deve-se identificar qual é o micro-organismo, se existe algum, e se ele for patogênico para animais, também é importante que seja relatado. Quarta pergunta: trata-se de amostra seca de sangue em material absorvente ou similar? Pois amostras secas trazem um risco mínimo de que haja transmissão de agente infeccioso. Pergunta número 5. Trata-se de material biológico, sangue, tecidos, células, órgãos, para fins terapêuticos em transfusão, enxerto, transplante, que normalmente são testados no local de origem? Então, essas 5 perguntas, elas são extremamente relevantes na hora de fazer o transporte. Se for respondido, então, sim, para as 5 perguntas, o material biológico ele é considerado isento e, assim, não existe risco para o transporte. No entanto, se para qualquer uma das 5 perguntas se responder não ou não se sabe, faça o seguinte questionamento: pode-se classificar como material biológico da categoria A? Se a resposta for sim ou não se sabe, essa substância ela deve então ser rotulada como substância infecciosa da categoria A. Mas quais seriam essas substâncias então? São substâncias infecciosas que podem causar incapacidade permanente, com risco de morte ou mesmo de doença fatal, em humanos que sejam saudáveis e também possam causar risco a animais ou ao ambiente. Então, caso ocorra alguma exposição durante o transporte, existe o risco do desenvolvimento de uma doença fatal. Então, é isso que classificamos como substâncias infecciosas da categoria A. Quais exemplos, então, que nós poderíamos ter? Bacillus anthrax, que causa a doença relacionada ao anthrax, Clostridium botulinum, que causa botulismo, e Mycobacterium tuberculosis, agente causador da tuberculose. No entanto, se a resposta, então, a esta pergunta pode se classificar como material biológico da categoria A for não, então podemos considerar a amostra biológica com mínima probabilidade da presença de agentes infecciosos. Se a resposta a essa pergunta for sim,
Então, a amostra biológica com mínima probabilidade da presença de agentes infecciosos, ela é confirmada, então podemos dizer que é um espécime humano de risco mínimo. Que seriam, então, amostras para monitorar marcadores bioquímicos e hormonais, amostras de monitoramento de medicamentos, testes de gravidez, biópsias, amostras para detecção de anticorpos, de doadores de sangue, tecidos, células e órgãos, e também amostras para detecção de drogas ou álcool. Esse tipo de amostra não requer um transporte em caixa categorizada com a indicação categoria A. No entanto, se continuarmos o questionamento a respeito da amostra biológica com mínima probabilidade da presença de agentes infecciosos e a resposta for não ou não se sabe, podemos categorizar então como substância biológica categoria B, que seriam amostras para diagnóstico clínico, com suspeita de infecção por micro-organismos patogênicos ou amostras conhecidamente já positivas. Todas essas classificações, elas precisam ser realizadas por um profissional habilitado que vai certificar a documentação e se responsabilizar então pela classificação que foi realizada. Por isso que é muito importante organizar toda a documentação correta e armazenar estas amostras em caixas apropriadas, certificadas pelo Inmetro. Gostaram da nossa videoaula? Então, inscrevam-se no nosso canal. Lá vocês têm uma série de materiais, não só sobre coleta, como análises clínicas, patologia, imunologia, que vai ajudar muito na capacitação profissional na área da saúde. Também nos sigam no Instagram, no Facebook, que vocês conseguem ficar informados sobre os nossos cursos presenciais. Até mais, então!